Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo mágico de Black Clover. Eu sou o Raul e vocês vão ver, um dia eu ainda serei o Hokage... Não, espera, esse é o anime errado. Aqui é o Carlos e até no mangá o Asta grita, mano. Gente, aqui é a Thay e eu vou defender meu menino Asta, tá? Não importa se ele grita no mangá, ele pode. Mas ele pode mesmo, mano. Moleque é gostoso pra caralho, mano. É sobre isso. Inclusive, gente, juntem-se aí ao Asta Challenge, usem máscara, mas vamos correr 5K por dia. É isso. Até então eu só tinha visto o anime, aí eu fui ler o mangá pro podcast e realmente rolam uns diálogos do tipo, por que eu gosto do Asta? Porque ele é gostoso. Sim, mano, e é isso. E tá tudo bem, sabe? É super compreensível. É muito bom, mano, porque no primeiro capítulo do mangá, ele vira e fala, eu não tenho magia, mas eu consigo fazer 500 de abdominais, aqui. Mano, isso é... Ele é o próprio crossfiteiro, gente. Mas ele é o crossfiteiro legal, porque o Asta é tudo de bom. E vamos saber mais sobre o crossfit do Astra após os e-mails. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E depois dos reclames, voltamos com os e-mails. Carlos. Estamos de volta. Temos e-mails essa semana. E o primeiro é sobre Uma Vida Imortal, que a gente teve o podcast número 18. Esse anime aí que saiu pela Crunchyroll, que já tem até dublagem também feita pela Crunchyroll. Um dos melhores animes do ano, né, cara? História da autora aí do filme também, do Koi no Katachi, né? Que ela é a autora do mangá. Que tem bem mais coisa no mangá, que eu acabei descobrindo isso no podcast. Obra muito gostada de se assistir. Que bom que ganhou o anime. E o e-mail de Marcelo Silvino. Podcast maravilhoso, muito detalhista. Havia assistido o anime e depois do podcast comprei os 3 volumes que saíram do mangá, que inclusive tem um belo trabalho da editora New Pop. Parabéns pelo podcast. Já era fã do Raul, obrigado. E agora sou fã do podcast, abraço. Eu não sei se é muito bom você ser fã do Raul, não, sendo sincero, tá? Ele escolheu a pessoa certa, né, cara? Ou não. Mas, cara, que bom que a gente tá conseguindo agradar e que bom que o Fumetsu aí teve esse contato bom pro nosso ouvinte, cara. E os 3 volumes tão bonitos da New Pop, cara. Então você tá escolhendo bem onde colocar o dinheirinho suado ali, porque colecionar mangá aqui no Brasil não tá fácil. Exatamente. A gente comentou também no podcast, como o Carlos falou. Vale a pena conhecer também a outra obra, né? O Koi no Katachi. Principalmente o mangá, porque o mangá é muito melhor que o filme. Temos mais um e-mail de um podcast que eu nunca esperei que saísse aqui no MDA. Não esperava que você tivesse essa coragem maluca de falar sobre esse podcast número 15, Katekyo Ritmo Reborn, Long Champ, o protagonista secreto. É o e-mail do nosso querido Carlos Siqueira Jr., e ele começa assim: Olá, MDA. Achei este podcast maravilhoso sem querer no Spotify. E que delícia de podcast. Busquei um mangá para ver, o tal Long Champ, e depois de ler o mangá, o anime ficou ótimo. Ótima análise de vocês, além de ser bem divertido. Ganharam mais um ouvinte. Ó, que isso, que moral, hein? A gente mandou real nesse episódio, né? Que as pessoas reclamam do anime sem ler o mangá. Só que o mangá, o primeiro arco, né? Que é o arco que o pessoal reclama tanto, que é o do Normal Days. Esse arco no mangá é gigantesco. Inclusive, é cortado
um personagem porque ele é muito ruim, que é o Longchamp. Então, você que assistiu só o anime, deve estar achando bem melhor depois de ler o mangá. O pessoal aqui do MDA deve saber que eu também faço parte de um outro podcast. Lá a gente tem a brincadeira que pra gravar Reborn tem que ter um golzinho pago pra cada um. E o golzinho tá custando 90 mil reais no Brasil, tá? E é zero. A gente quer zero. Porque, mano, esse início de Reborn no mangá, irmão, eu chuto, tá? Que o anime são por volta de uns 13 episódios. Se eu não me engano, são 19 episódios do Normal Days e são 7 ou 8 do arco do Mukuro, né? Se eu não me engano, isso no mangá é o equivalente a uns 70 capítulos ou mais. A gente falou sobre isso no podcast, mas é por aí mesmo. Você pode ir já sabendo que é uma merda, ou você pode ir só esperando que você vai ver um dos piores arcos da história do Shonen Jump. Que Normal Days é ruim. O do Mokuro é legalzinho. É shonenzinho de porrada padrão. Mas esse Normal Days, doído, irmão. Mas tem um lado bom, né? A gente passou por isso aí, já dá pra fazer uma parte 2, que são os Anéis Vongola, que é o arco maneiro. A Batalha da Varia, né? Que é o padrão shonen, né? Ele é tipo o Don Corleone chegando contra o Tsuna e falando: ô, meu irmão, tu não vai ser chefe da máfia, não. E o Don Corleone perde. É divertido. Tem Gokudeira. Exatamente. Ô, Carlos, você já preparou esse seu grimório pro podcast de Black Clover? Claro, aqui é responsa, irmão. E detalhe, eu quero que o pessoal deixe aí nos próximos e-mails pro próximo podcast qual é o batalhão que cada membro iria estar dentro. Será que o Raul ia fazer parte dos Touros Negros? Eu não, mas o Lucas, com certeza. Bora pro episódio. Bora! Hora do show, porra! E voltamos para os detalhes técnicos de Black Clover, do gênero ação, aventura, fantasia e comédia. O anime já passou os seus 170 episódios, só que a gente vai ali até o episódio 27, que é o arco da invasão. O anime estreou no dia 3 de outubro de 2017 e esse último arco que foi animado foi até dia 30 de março de 2021, pelo estúdio Pierrot. Gostamos. 70% da verba do anime vai pra abertura? Vai, mas gostamos disso também. Quem gosta da Pierrot é a Jump, né? Porque Yu Yu Hakusho, Naruto, Bleach e Tokyo Mew Mew estiveram aí em pauta desse estúdio maravilhoso. Vamos ser sinceros, sabe fazer dinheiro, meu, que o maluco não erra nesse sentido, não. Eles têm uma fábricazinha ali de fazer dinheirinho caça-níquel. Eles sabem fazer isso muito bem. Porque a gente até compra, né, animação torta. Mas é isso aí. Eu canso de brincar com isso, mas a Pierrot, ela criou um estilo no Japão que é muito único, que é o quê? Eu pego a obra merda, eu faço uma abertura maneira e eu consigo vender. Isso vale. Ou então eu pego a obra boa e faço uma abertura maneira e eu também vendo pra caramba. E eles têm uma estratégia que você pode notar que, inclusive, isso fica muito claro em Black Clover, né? Já que a gente tá falando hoje. Tudo bem que a gente só vai até o 27, mas assim, quando chega arcos importantes e cenas que são emblemáticas do mangá e vão ser adaptadas no anime, eles contratam terceiros e mandam ver, porque é aquele episódio que faz a pessoa que abandonou voltar a ver. E outra, a gente sabe muito bem que a Pierrot sabe fazer personagem bodybuilder, né? É, eu com certeza agradeço muito, inclusive. Gosto muito. Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente! No Brasil, você pode ver Black Clover na Crunchyroll, tanto dublado ou legendado. E ele já passou na TV brasileira, tanto na Rede Brasil quanto na Load, os dois no bloco da Crunchyroll. Falecidos. Falando em Crunchyroll e falando em dublagem, o anime é dublado pelo estúdio Som de Veracruz, o estúdio que tá sempre junto com a Crunchyroll e o estúdio que não falha, né? Eu defendo o Som de Veracruz porque eu gosto muito dos profissionais que estão envolvidos na Som de Veracruz, os principais diretores, inclusive o diretor de Black Clover, que foi o Leonardo, né? E depois o Eric junto com ele aí nessa última leva de episódios. Mas assim, é um estúdio que sempre entrega. Eu tenho a impressão, pelo
pelo menos, né, como pessoa de fora, que apesar deles terem uma grande demanda de trabalho, eles não se entopem. Dá pra fazer uma entrega legal de conteúdo, sabe? Eles têm muito cuidado com o casting, com quem que eles escalam. E isso, cara, é muito dedo da direção, sabe? Você percebe quando tá na mão de um bom diretor. Inclusive, a gente viu isso com Black Clover. Você vê que depois dessa, entre aspas, parceria da Som de Veracruz com Crunchyroll, se criou ali uma certeza, né, que teria uma dublagem bacana. A gente vê com a própria Funimation e Netflix que sempre se cria ali uma dúvida quando fala que tal obra vai ser dublado, se vai ficar bom, se não vai. Só que quando a Crunchyroll fala, ó, a gente vai dublar tal obra aqui, as pessoas já ficam mais tranquilas porque sabe que a Som de Veracruz entrega, né? Certeza, né? Aquela famosa certeza. Tipo, pode ser, de repente, sei lá, que uma pessoa ali ou outra não agrade tanto, mas você sabe que ruim não tá. E eu acho que o mais importante que rola, pelo menos quando a Crunchyroll bota, né, pra poder ser dublado na Som de Veracruz, é que as adaptações de texto, né, dos loops, são muito bem feitas. Coisa que a gente encontra erros grotescos em nomes de personagem, tá? E, inclusive, adaptações de termos em coisas de estúdios de São Paulo, por exemplo. Não tô falando que é toda a atenção, todos eles, mas alguns deles, inclusive com renome no mercado, e tem essas gafes. E Black Clover é um anime que tem, por exemplo, personagens que tem nomes muito, muito, muito complexos. E sai fino na dublagem. Não tem um erro quanto a isso. Vou falar que a dublagem fez o Asta ficar um pouquinho menos insuportável com os gritos. Super! Inclusive, pra quem começa Black Clover, eu passei a recomendar a assistir primeiro dublado, pelo menos ali, tipo, os 14 primeiros, os 20 primeiros episódios, e depois voltar pro japonês. Se quiser também, porque eu acho a dublagem fenomenal, mas é que eu acho que também o dublador do original do Asta foi o primeiro grande papel de renome dele, e ele foi se encontrando ao longo do tempo, sabe? Eu acho que não foi culpa unicamente dele, sim do diretor mesmo de dublagem, do amadurecimento do Asta mesmo como personagem, porque ele começava num tom muito acima. Muito acima. Inclusive, o próprio dublador / ator, ele falou na Virtual Crunchyroll Expo que ele ficava com dor de garganta, sabe? Ele acabava que se comprometia muito no início, quando ele tava dublando o Asta, porque ele teve que se encontrar ali, e eles meio que entraram depois em unissom, sabe? O Asta sendo uma pessoa mais madura, berrando menos, e o dublador também se encontrando, né, ali no tom dele de voz. E você vê como é a questão da experiência, né? Com certeza. Quando o Black Clover chegou no Brasil, primeiro ele chegou só legendado, existia um certo ranço pela obra, mas muito pelo fato da dublagem do Asta. Foi. Né, as pessoas não conseguiam enxergar o personagem principal como um personagem interessante por causa daquela dublagem em japonês acima do tom, como a Thay comentou. Quando chegou a dublagem em português, além de trazer uma curiosidade do público, como ficaria o personagem Asta, né, trouxe muito mais fãs dessa obra, né, porque as pessoas começaram a parar de enxergar Black Clover pelo Asta que berra acima do tom e começou a enxergar pelo roteiro que tem. Com certeza. Inclusive, o Ian fez um trabalho excelente no Asta, ele entregou absolutamente tudo, sabe? E não é porque o tom dele ficou abaixo, por exemplo, do original. Ele ficou no tom do Asta, mas eu acho que ele tornou o Asta, por exemplo, no início, principalmente nesses primeiros capítulos onde a gente vai falar, que são capítulos onde o Asta não tinha amadurecido tanto assim, e ele conseguiu deixar palpável, sabe? Uma coisa que, por exemplo, pros brasileiros, tava, tipo, tranquilo de se escutar, não tava tão, como eu posso dizer, desgastante, sabe? Repulsiva, por exemplo. Se a gente pegar e dar uma lida no mangá, em certos momentos, quando comentam sobre tom de voz do Asta, eles comentam, não, o Asta realmente fala alto, né? E quando começou o anime, o dublador original, ele berrava em certos momentos, o Asta, ele fala num tom alto, ele tem num volume alto, na verdade, não é nem um tom, né? Ele fala num volume alto. Ele parece que ele tá numa feira 24 horas por dia, tipo isso, sabe? Ele não tem noção. O Asta faz parte da família italiana, né, velho? Aquelas discussões de família italiana. Se ele fosse brasileiro, cara, ele ia ser o tio que vende pamonha, velho. Super, o cara do carro do ovo, tá ligado? Que fala alto também, hein? É ovo! Porque realmente, tipo, fala alto, sabe? E ele é um personagem que fala alto, mas as pessoas, às vezes, levam isso, tipo, muito pro quesito não interpretativo. Por exemplo, é o jeito dele, saca? É o jeito dele. Não é porque também a pessoa tá forçando, mas eu acho que a dublagem brasileira ficou, né, uma coisa mais soft, mais palpável, mas sem perder a essência do Asta. Ele continua lá com um tom, ó, pá, 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 lá em cima, falando alto. Mas ele também vai amadurecendo como personagem. Ele vai percebendo que, tipo, certas coisas é pra ele falar mais baixo,
macho, ele não pode ficar berrando o tempo todo, vai amadurecendo, os anos vão se passando, entendeu? Vai levando esporro, né? Então, acho que é um conjunto, né? O que eu vejo na maioria das pessoas, eu mesmo sofri com isso, quando eu comecei a ver Black Clover, eu acho que o termo em geral que as pessoas utilizavam pro Asta é irritante. Ele era muito irritante, a dublagem era irritante no anime, né? E eu acho que, inclusive, já entrando um pouco na parte da história, o anime ele dá uma esticada no que o mangá apresenta, né? E aí as coisas ficam meio arrastadas no início, e aí as coisas arrastadas em um personagem com uma dublagem irritante, as pessoas se afastam do que é Black Clover no início, até começar os arcos de porradinha massa que tem, né? Então tem esse detalhe. E é bacana, porque as pessoas começaram a descobrir que o começo de Black Clover era legal, porque o ranço que existia pelo começo era a questão do Asta falar alto. Sim, era mais o peso do Asta, né? Isso apagava o roteiro em si, né? As pessoas deixavam de prestar atenção em todo o resto, todo o envolto de Black Clover pra olhar o Asta gritando. Sim, e tipo, putz, o Raul vai passar a sinopse pra vocês, né? Mas, assim, a história de Black Clover é incrível, cara. Eu acho o Tabata, tipo, um gênio. Eu ainda vou falar isso muitas vezes nesse cast e vou estruturar a minha linha de raciocínio do porquê que o Tabata é um gênio. Do autor Yuki Tabata, a fonte é um mangá, tem 30 volumes até o momento em publicação. É um shounen. Nós vamos comentar os primeiros 5 volumes do mangá, que é do capítulo 1 ao 37. Pra quem gosta de acompanhar aí o podcast e gostar de ler até o ponto que a gente comentou, agora vocês estão sabendo. Editora Shueisha e revista Weekly Shonen Jump, né? A revista mais popular do mundo. No Brasil é publicado pela Panini. Inclusive, beijos, Bianca. Beijo, Bianca. Carlito, conta pra gente, o que se passa em Black Clover? Num mundo não tanto batuta quanto a gente pode imaginar, mas num mundo onde magia e sem dragão é tudo, Asta e Yuno são abandonados numa igreja. Meu Deus do céu, abandonando crianças numa igreja. Enquanto Yuno possui poderes mágicos excepcionais, Asta é um bodybuilder safado e gostoso que só pensa em malhar e ficar mais forte pra se tornar, o quê? O grande mago. Trapézio descendente é o nome disso aí. É ele. É esse que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. É ele que a gente Trapézio quer. descendente. Ele cara. tá olhando pra gente. É ele. Aos 15 anos, ambos recebem os Grimórios, livros mágicos que amplificam os poderes do detentor. Asta recebe um Grimório raro que possui o poder da antimagia, capaz de negar e repelir os feitiços do oponente. Os dois são opostos que acabam nutrindo uma rivalidade amigável. Yuno e Asta estão prontos para encarar os mais difíceis desafios para conquistar seu sonho comum, que é se tornar o grande mago, o rei dos magos. Virar o Hokage. O rei dos magos é muito Yu-Gi-Oh, né, mano? Black Clover nunca foi um dos grandes pilares da Jump, mas também nunca teve problemas em se manter na revista, né? Sempre foi um meio de tabela bem estruturado ali, que já teve suas vendas bem grandes na época do início e meio do anime, né? E que hoje é bem estável na revista, mas não tem grandes vendas de volumes ou algo parecido. Tudo é muito estável em Black Clover, né? Isso é legal porque é um mangá que se mantém. Não é um mangá que teve um grande boom no começo e depois as pessoas começaram a enjoar, cansar. Porque isso gera o cancelamento de um mangá, né? Não, ele mantém, ele tem um público médio, ele não é um mangá que vende pouco, mas também não é um mangá que explode em vendas, mas ele tem ali seu público, o pessoal gosta e segue, né? Hoje ele é muito estável, eu acho que ele vai terminar o mangá, né? O Tabata vai terminar o mangá do jeito que ele quiser. E nesse sentido, cara, o grande problema, se Black Clover ainda tivesse muito mais caminho pra andar, é que os novos mangás da Jump, como Chainsaw Man, como Mesh hoje em dia, já ultrapassam eles em venda, né? Então isso seria um problema caso Black Clover não tivesse já indo pros seus caminhos finais. Como ele já tá todo estruturado, isso pra ele é muito tranquilo. Ficar meio de tabela pra Black Clover é muito tranquilo. Eu gosto de falar duas coisas. O Tabata tem tudo estruturado, isso aí é claro. Tipo, não fica ponta solta na história desde o primeiro momento, né? Lá do início, quando eles estão lá na igreja, até o ponto onde se encontra atualmente, que não vem ao caso porque eu não quero dar spoilers. Mas assim, você percebe que o Tabata não está deixando ponta solta. Ele tá explicando tudo e você não percebe que é uma coisa de tipo, ih, rapaz, esqueci de explicar isso daqui. Não, tá orgânico. E outro ponto que eu quero falar é que tem um público fiel, obviamente, que consome no Japão o mangá, mas eu gosto sempre de falar que, inclusive, saiu numa pesquisa, se eu não me engano, recentemente, que Black Clover ficou no top 5 de animes mais assistidos na Crunchyroll. E, inclusive, o público ocidental é o que mais levou Black Clover nas costas. Porque o fandom, inclusive, na América do Sul, particularmente aqui no Brasil, de Black Clover, é enorme. Na América do Norte também, especificamente, mais para os Estados Unidos, é muito grande. Então, assim, se você pegar de público que realmente estava consumindo o anime e com
encerramento do anime foi pro mangá, que inclusive é uma das coisas que eu acho que vai acabar acontecendo no Mangá Plus, que já veio Spy Family já agora em português, outros mangás também em português. Acredito eu que na próxima leva vai chegar sim Black Clover em português, porque é uma coisa que tá sendo muito pedida. E a gente já foi notado. Então os números estão aí pra poder falar por si só. A comunidade de Black Clover é muito receptiva, cara. E eles são muito gente boa, sabe? Com todos os tipos de contato que eu tive, as pessoas tentam explicar o máximo sobre a obra pra quem não entende. E eu acho que, assim, é difícil você não encontrar, por exemplo, um fandom que não seja uma seita escrota, sabe? Tipo, nada contra. Eu tenho essa impressão do fandom de Black Clover que eles são muito receptivos às pessoas que estão chegando e não conhecem absolutamente nada, ou pessoas que só consumiram o anime, ou pessoas que só consumiram mangá. O roteiro base do Black Clover é muito palatável pro público ocidental, porque é um roteiro baseado numa Idade Média de fantasia, né? É, uma Europa ali também, tipo, uma Europa na época medieval ali, você vê bastante, inclusive, referências a nomes alemães também, então o Tabata foi a fundo ali, sabe? Nessa época medieval, assim. Eu gosto muito como o Tabata, ele pega uma base de coisas de sucesso da Jump, né? A gente vê muita inspiração no próprio Naruto, por isso a brincadeira na abertura. E baseado nisso, ele começa a criar o seu próprio universo. Porque aí ele pega a história do jovem, que é órfão, que ele grita pra todo mundo ouvir que ele quer ser o chefão daquele universo, né? Que ele quer ser o Rei Mago. No caso do Naruto, quer ser o Hokage, né? É muito parecido também a questão quando eles explicam os poderes. Eu achei muito interessante quando eu li a explicação dos poderes em Black Clover, e eles falaram, tem os poderes básicos, que é água, fogo, trovão e tal, e desses poderes tem poderes que se juntam e a pessoa acaba tendo poderes tipo de névoa, de neve, de, sei lá, de magma, enfim, que é muito parecido com o modo que Naruto encontrou pra criação dos seus poderes, sabe? E depois que isso é criado, que isso é estabelecido em Black Clover, tudo é diferente, sabe? Ele pega e fala assim, olha, o Asta, ele é o cara que grita pra Deus e o mundo que ele quer ser o Rei Mago, porém, ele não é um moleque depressivo, que nem o Naruto era no começo. Ele era um cara que ele se aceitava. Ele aceitava todos os seus problemas e ele lutava pra ser melhor. O Naruto não. O Naruto era aquele moleque mimado que ele teve certos problemas, a vila não gostava dele e ele tentava responder isso sendo um moleque que pinchava o muro, né? As similaridades com o Naruto param no momento onde falam que eles são órfãos e pra mim depois acabou. E eu olho que eu gosto de Naruto, tá, gente? Eu tô falando isso, tipo, sem hate em Narutinho, porque eu gosto muito de Narutinho. Mas eu acho que, tipo assim, história de órfão é batido em qualquer outro ambiente de histórias. Mas eu acho que, pra mim, o que pegou em Black Clover foi... Eu gosto muito da imersão que foi muito bem feita pelo Tabata. De, tipo, por exemplo, vamos seguir uma linha medieval? Eles seguem uma linha medieval. É tudo explicado com magia e é possível que aquilo realmente aconteça e seja adaptado com a magia que é apresentada naquele mundo? Sim, show. O Tabata faz isso. Todos os personagens em Black Clover... Eu não tô falando isso porque eu sou gado de Black Clover, mas é porque, literalmente, todos os personagens em Black Clover têm tempo de tela. E são bem estruturados. E se tem uma coisa que, diferente do Kishimoto, o Tabata sabe fazer, é a estruturação de personagem feminina. Porque todas as personagens femininas em Black Clover são bem estruturadas e não precisam ser sexualizadas. Não é ele que a gente vai acabar entrando, sabe, no assunto mimosa também, que a gente vai acabar falando. E são personagens que, tipo assim, tinham tudo pra poder ser a mesma linha, sabe? E são totalmente distintas. E, tipo, mano, vai aumentando os capitães, vão aumentando esse sistema de, entre aspas, esquadrões / guildas, né? E a gente vai vendo que, tipo assim, não é porque ela é mulher que ela vai ser mais fraca, sabe? A gente tem embates direto, por exemplo, entre homens e mulheres. E o que a gente vê muito nos shonens aí da vida é só mulher lutando contra mulher e homem lutando contra homem, sabe? E isso eu acho um grande diferencial na obra. O que eu acho mais interessante é a maneira que ele propõe todo o roteiro político da obra. Super. Uhum. É extremamente inspirado em tudo que a gente vê sobre Idade Média, né? Sobre filmes e séries. Mas é interessante porque os personagens, eles não param quando chegam numa guilda. Por exemplo, o Asta entra na guilda lá dos Touros Negros. E quando ele entra naquela guilda, ele descobre que dentro das guildas também tem ali uma certa rivalidade. Eu acho que tirando os próprios Touros Negros, que era uma guilda, entre aspas, de fracassados, né? As outras guildas, os caras que eram os mestres, e geralmente quem tinha mais poder, né? São as pessoas da realeza, e claro, né, pelo poder da corrupção, né, a gente vai descobrindo aos poucos que as pessoas que não eram da realeza e que tinham muito poder, eram meio que tirado de cena, porque, pô, como que pode? O cara é do interior lá e ele tem esse tanto de poder, ele é mais forte que um cara que é da realeza? Isso não pode. Rola um preconceito, né? Rola, não só um preconceito, como
um cut mesmo desses personagens, sabe? Eles fazem qualquer coisa pra tirar esse personagem dali. A gente tem, inclusive, o vilão principal até onde a gente vai, né? É o cara que trazia os zumbis. Ele fala, não, mas por que você tá fazendo tudo isso? Não, porque eu tô puto, eu era de uma guilda, mas me tiraram porque falaram que meu poder era roubado. Exato. O que eu mais gosto também que o Tabata deixou claro é que, tipo assim, tudo bem, a nobreza já tem por ser cuzona, por ter muito dinheiro. Mas aqui fica claro que não é só por causa de dinheiro. E sim porque geralmente as grandes famílias que têm muito dinheiro são famílias que são reconhecidas por terem uma grande importância política. Por quê? Porque tem muita mana, né? Então, tipo, geralmente quando a pessoa vem de famílias reais, famílias importantes politicamente naquele mundo, né? Principalmente naquele reino, no reino de Clover, é porque são famílias que são conhecidas por terem manas quase infinitas. Então, obviamente, os magos são o quê? Mais fortes do que os demais, que são as pessoas geralmente que ficam ali no reino, que usam uma magiquinha ali e aqui pra poder lavar uma roupa, entendeu? Pra poder, tipo, servir no bar. Então são coisas mais simples, que a magia se esgota mais rápido. Enquanto os cavaleiros lá dos esquadrões, que geralmente fazem parte de famílias muito importantes, conseguem fazer de tudo e mais um pouco, né? Eu acabo achando que Black Clover ele se torna uma história muito palpável para as pessoas, principalmente porque eu acho que até antes de Jujutsu aparecer, que eu acho que o Jujutsu tem mais isso, ele era a obra que melhor soube pegar os shonens dos anos 2000 que fizeram muito sucesso, tirar um pouquinho de cada um e falar, beleza, como é que eu junto isso tudo aqui e monto uma história? Porque a gente falou, cara, ele tem muita coisa baseada em Naruto, mas às vezes quando eu paro e olho eu falo, cara, ele tem muita coisa baseada em Fullmetal, muita coisa baseada em Fullmetal. O mundo ocidental, os outros países em volta, a questão de os países estarem em guerra, de ter uma estrutura ali política dos países e do país interno que tem toda essa questão que a gente acabou de falar, de corrupção, de toda uma estrutura, né? O país de Fullmetal é um país militarizado, o país de Clover também. É um país militarizado com magia, né? E é até legal falar que ele também pega um pouquinho de Fairy Tail, né? Porque a questão da magia, a simplificação, né? Igual o Fairy Tail tem, de você não precisar explicar o poder, tipo, você não precisa explicar o que é o Nen. Em Hunter, você tem uma puta explicação, toda uma complexidade e tal, que, por exemplo, vai parar em Jujutsu. O Jujutsu tem essa ligação com o Hunter diretamente. Enquanto isso, Black Clover tem uma ligação muito mais próxima com o Naruto, com o Fairy Tail, que é o quê? A simplificação. Você tem o poder ali, em Naruto tem um pouco mais complexo, mas em Black Clover é o quê, mano? Tem um grimório, a pessoa aprendeu, tá escrito ali e taca ali pau. E é isso, tipo, a explicação é essa. É super simples. Eu acho que o mangá, ele explica até um pouquinho melhor sobre isso, né? Uhum. Da questão da mana. Sim. E eles falam, não, você tem a quantidade X, Y de mana e você tem que saber controlar essa quantidade. Cada um nasce com uma quantidade específica. O Asta, ele é estranho aos olhos dos outros, não é porque ele é fraco, é porque ele tem 0 mana. Exato, por isso que inclusive ele passa batido em muitos locais justamente por ele ter 0 de mana, porque tudo nesse mundo é basicamente levado em conta e feito na porcentagem de mana. Tipo, por exemplo, a pessoa tá tentando rastrear alguém, faz o quê? Uso de mana pra poder rastrear. Então meio que o Asta passa em tudo. Ele é aquela pessoa do aeroporto que tá carregando uma arma e passa porque não consegue identificar que ele tá carregando uma arma. No mangá, o Fuego Leon, quando ele aparece, ele explica muito bem. Ele é o personagem introdução. A gente fez aquele episódio do arco do trem, do Kimetsu no Yaiba. E tem o personagem lá do fogo, né? Que ele vai lá, ele introduz muita coisa e ele morre. O Fuego Leon, em estrutura narrativa, é muito parecido. Ele vai, ele é um cara super forte, ele é um cara que todo mundo se vê nele, né? Tanto que o Asta fala, caramba, o capitão falando que vai ser meu rival. E, cara, ele vai, ele chega, luta contra o vilão, começa a dar um pau no vilão e ele vai introduzindo tudo o que você precisa saber sobre o que é ser um mago. Sim. É isso aqui, você usa mana, você tem que saber sobre isso, você tem que saber usar estratégia, não é só sair jogando poder de qualquer modo. A própria Mereoleona, quando entra também em cena, tipo, a família em si, né, é muito explicativa, porque eles têm muito, tipo, fundamento na mana, então é sempre uma aula quando eles entram, sabe? Eu tenho uma opinião que eu não gosto muito do início do anime. Eu tava lendo um mangá até pra comparar. Cara, o anime dá uma esticada na história que enche o saco. O ritmo fica outro. A gente tá aqui com a pauta, por exemplo, e aí o Raul separou algumas coisinhas aqui assim, os órfãos, Grimório e tudo mais e tal. O cara resolve isso aqui, o Tabata, em 5 capítulos. Ele resolve metade disso aqui em 5 capítulos. É uma coisa muito rápida.
Porque o grande problema de Black Clover é porque eles começaram cedo até demais. Porque, por exemplo, meio que o anime parou porque colou no mangá. O Tabata não é que ele fica enrolando e tal. Ele explica quando tem que explicar e sem enrolação. Ele fica deixando umas pontinhas aqui e ali, mas ele não tenta arrastar. Isso é até bom para as pessoas que não ouviram a gente falar sobre Black Clover aqui até agora e estão querendo se convencer a ver. Porque eu conheço muita gente que tentou iniciar a ver Black Clover, parou porque falou, mano, não dá, alguma coisa assim e tal. Samela, essa é pra você. Assista, caralho. É uma coisa muito legal de se falar que Black Clover é um dos shonens mais resolvidos em questão de não preciso de muita história, sou muita porrada e coisa tranquila. É shonen true na veia. Ele é um shonen de comédia muito bem resolvido, né? Ele é bem trabalhado. Ele sabe aonde ele quer chegar. Ele não tem muita complexidade. A gente acabou de falar, tipo, os poderes rapidamente desenvolvidos. A estrutura histórica de Black Clover é tranquila de se entender, é até fácil. E os arcos, eles têm um pequeno prelúdio rápido pra você entender e porrada, 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 porrada. Então, se você gosta de shonen e você gosta só de ver muita porrada, tu é o cara fã de Kimetsu, por exemplo, cara, Black Clover é um prato cheio, tá ligado? Não compare o meu Black Clover com Kimetsu. Nada contra a galera do Kimetsu, viu, gente? É sim, é sim. Paz, inclusive, eu até tenho amigos que vêm. Eu tenho até amigos que vêm. Não, gente, mas sem brincadeira. Eu assisto o Kimetsu, mas eu não acho lá aquelas coisas. Eu acho ok, mas agora, a história de Black Clover é muito bem desenvolvida. Eu amo e vou defender a escrita do Tabata, porque eu acho que ele trabalha muito bem. E ele sabe desenvolver personagens como 90% dos mangakás não sabem. Foca só no grupo principal e esquece. O Tabata tá todo momento apresentando personagem novo, reinos novos, e mesmo assim ele não deixa de desenvolver os personagens. Por exemplo, se tu pega a Noelle, nesse primeiro arco, inclusive, que a gente vai estar comentando, cara, a Noelle é uma pessoa no primeiro episódio, e depois, já entrando nesse arco normal, o desenvolvimento que ela tem, o crescimento de, tipo, a descoberta dela da magia, entendeu? Tipo, o uso, a autoconfiança que ela ganha em um ralé, sabe? Tipo, que era os touros negros, que era tudo destruído, é um local onde ela não se sente confortável, porque ela é da realeza, sabe? Ela mesma fala, porra, pelo amor de Deus, se fosse com outro mangaka, ela seria esquecida no churrasco, tiraria as coisas do CU. As pessoas ficam falando, mas o Yuno, que é fodão, tira poder de não sei o que lá. Mentira! Isso daí é porque eu também não quero entrar em spoilers e nem vem ao caso. Mas é porque isso não é ponta solta. Isso é explicado. Eu tenho problemas com certas decisões de roteiro dele. Do futuro do Yuno eu acho um problema. A decisão de roteiro dele e da família dele. Mas você sabe que já tava caminhando pra isso, né? Cuidado com spoilers. Vamos mudar, por exemplo. Eu não gosto da decisão, por exemplo, futuramente, de a Noelle entender que ela gosta do Asta e ela ficar no ato de tsundere dele. Cara, é uma decisão de comédia que me irrita. Ou tu pega o cara, ou você esquece o cara. Acabou, não tem essa. Mas olha só, mas isso daí é a assinatura clássica de shounen. Você também não queira tirar a essência do negócio, né? É verdade. O Black Clover, ele trabalha muito bem na linha do shounen, né? Exatamente. Ele estrutura muito bem, mas tem as características principais de um shounen. Quando o Carlos fala que, ele é uma obra bem resolvida, que ele não é tão complexo, ele, de uma maneira simples, ele explica as coisas, isso é shonen, né? Porque é o público-alvo. Você não tem que fazer uma obra extremamente complexa, porque, cara, o público-alvo quer ver porrada, né? O público-alvo, o Juninho, como o Carlos gosta de dizer, quer ver porrada, quer ver o pau comendo, né? Mas mesmo numa estrutura básica de shonen, eu ainda entendo que você não precisa ficar preso a esses tipos de arquétipos. Do que eu tô falando da Noelle, por exemplo. Eu entendo ela passar por isso por um período do tempo da obra. Nós estamos falando de uma obra de 30 volumes. Mas desde o momento que apresenta esse lado de tsundere dela, ele vai até os últimos episódios do anime. E é um efeito de comédia que, pelo menos no meu caso, não encaixa com a obra. Existem outros pontos de comédias que encaixam e esse da Noelle não encaixa. E por que eu tô falando isso? Porque existem outros shonens que não precisam disso pra trabalhar. O Jujutsu não precisa desse tipo de arquétipo de shonen pra trabalhar. É que no caso da Noelle, é compreensível. Ela é uma garota que ela vive entre dois mundos. Ela vivia no mundo da realeza, onde tudo era status, só que como ela era uma pessoa que não conseguia controlar sua magia, ela era uma pessoa maltratada ali na realeza. E internamente mesmo ela tem esse conflito de, tipo, ela tá naquele período de aceitação dos touros negros, ela tá
tá aceitando com ela, mas só que publicamente, por exemplo, quando a gente tem reuniões, ela muda a chave e volta a ser o quê? Membro da realeza. Eu até entendo que não faz o seu estilo, Carlos, de comédia. Eu acho que pra obra funciona. A Noelle é uma pessoa que tá passando por uma fase de aceitação. Eu vou até mais além. Ela, pra mim, é top 3 de personagens mais complexas de Black Clover. Porque a gente tem um background de história dela que é muito pesado. E isso, inclusive, ela sofre sim com uma síndrome de autoestima. Porque ela tenta toda hora se reafirmar perante a realeza. E quando ela chega nos Touros Negros, a galera tá foda-se, tá nem aí pra ela. E ela meio que tá falando com a parede, entendeu? Ela fica toda hora batendo pé, batendo pé, batendo pé. Pra mim, um dos melhores crescimentos junto com o do Asta é o da Noelle. Eu concordo contigo, eu não tô discordando. Eu acho até, em certo sentido, o desenvolvimento da Noelle de aceitação parte própria, porque o Asta é resolvido com isso. O que o Asta vai entender mais é a construção do poder dele, do desenvolvimento dele na sociedade e tudo mais e tal. A Noelle tem uma construção muito mais profunda. A minha questão com esse lado de tsundere é a ferramenta de roteiro, entendeu? Que é usada tantas vezes, e aqui ultrapassa o que eu tô falando dos 27 episódios que a gente tá comentando, mas ele é usado tantas vezes repetidamente que ele acaba, pelo menos a mim, e eu acho que possivelmente a outras pessoas, ele acaba causando uma certa, eu não vou chamar de irritação, mas enche o saco. Poderia chegar um momento que ela poderia parar de fazer isso, ou então poderia diminuir muito. É a base da personagem, né? Quando eu tava comentando no começo, ela é aquela personagem que ela veio da realeza, só que ela não se encaixava na realeza porque como ela não conseguia controlar os poderes, as pessoas tratavam ela como lixo. Porém, ela vai pra um lugar, é o lixo das guildas, só que as pessoas tratam ela como um ser humano. E ela tem essa dubiedade, né? De você ter o status da realeza, só que você não se sente completo ali porque as pessoas te tratam mal. Você nunca vai ser bem quisto ali, né? Porque você tem as suas dificuldades. Porém, você vai parar num lugar que você não tem status nenhum, só que você acaba se sentindo bem ali porque as pessoas realmente gostam de você pelo que você é. As pessoas querem te ajudar e não querem só explorar o poder que você teria ou não. Então ela fica nessa corda bamba o tempo todo. E principalmente quando ela chega na cidade, ela precisa ser, mesmo ela sendo uma integrante do Touro Negro, ela precisa ser a Silva, né? Ela precisa ser aquela pessoa da realeza. Então, ela não pode jogar o nome da família no lixo e ela também não pode deixar de ser quem ela é. Tanto que é muito interessante quando a Mimosa começa a deixar claro que gosta do Asta. Porque as duas começam a conversar, ela chega e fala pra Mimosa que ela também gosta do Asta e elas até tiram peso das costas por isso. Ela se aceita. E ela tem alguém que ela pode conversar sobre isso, sabe? Sobre o fato dela ser uma pessoa da realeza e gostar de um plebeu que não tem poder nenhum. Eu acho que desse lado dela tem dois tópicos importantes, que é a aceitação geral do Touros Negros, que a partir do momento quando, inclusive, já indo pro mangá, quando as pessoas começam a aceitar mais eles, ela começa a dar menos coice, porque eles estão sendo aceitos perante a sociedade, e o outro tópico é ela se aceitar, porque quando ela vai tomando mais consciência do que é ela, do poder dela e se descobrindo, ela passa a dar menos coices no esquadrão no geral. Mas por que ela não para de dar coice no Asta? Porque é o jeito dela de amar. É literalmente, tipo, ela tem esse jeito de ficar chamando ele de bacasta ou acha estúpido, né? Porque é o jeito dela. Você tirar isso da essência do personagem seria um furo de roteiro. Ela tá reduzindo isso, mas com os demais, porque ela tá se descobrindo e eles, inclusive, estão ganhando importância no núcleo do anime no geral. A relação dela com o Asta gosta do jeito dela como ela é. Ele tá se percebendo, descobrindo ali do jeito que ela é, dando as patadinhas dela e tal, mas quando o caldo engrossa, entendeu? Quando tem que ser feita alguma coisa, ela não age nesse mesmo, tipo, brincadeirinha de apaixonadinho que ela faz, entendeu? De dar esses coices e tal. Ela é a Noelle, entendeu? Ao meu ver, tá, gente? Isso aí, pra quem também tá escutando, sem guerra quanto a isso. Mas eu acho que tirar isso tiraria um pouco da essência da personagem, sabe? Eu acho que eu não tô me explicando muito bem. O detalhe da Noelle ser dual na construção de personalidade dela não é a parte que me incomoda. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu entendi, é a piada. Porque o que eu tô falando com isso? Por exemplo, o Finhal é um personagem que ele tem uma piada pixande, que é a piada de ele ficar ser mulherengo, de ele ficar e tudo mais e tal. E no futuro, o autor vai lá e ele desconstrói essa piada em cima do personagem. O personagem consegue olhar pra dentro de si e numa evolução clara, porque o Finhal tem uma das melhores evoluções de Black Clover em um arco, ele consegue olhar pra dentro dele e falar, cara, isso aqui não é interessante. E o autor consegue desconstruir isso e dar uma outra narrativa que eu acho muito melhor pro personagem, porque ele desconstrói um ato de piada. É um recurso que depois de um tempo fica meio chato. É uma coisa
muito parecida com o Sanji no Novo Mundo. O Sanji vem com aquela piada de ele espirrar nariz, sangue, e cara, tipo, era uma coisa que desconstruiu o personagem do Sanji em One Piece. E com a Noelia, pra mim, acontece muito disso, porque ela é um personagem, ela é super empoderada no meio do caminho de Black Clover, ela ganhou um outro status, só que ela mantém essa piadinha, que pra mim é só um recurso de comédia que não encaixa nem com a própria narrativa da personagem, e isso me incomoda. Eu entendo, seria mais a quebra do alívio cômico naquele momento, né? Mas, tipo, eu entendi, mas eu acho que essas piadas são coisa dela mesmo, sabe? Pelo menos, assim, nos capítulos mais recentes que eu tô vendo, digamos que os coices são mais leves. Eu não sei nem se é isso no mangá, é mais o recurso visual que é usado no anime. Tem, é o mesmo, tem. No anime é muito utilizado esse recurso. Você falou sobre as piadas dos personagens, eu acho muito interessante como os personagens dos Touros Negros são engraçados, né? Eles têm os seus feelings cômicos, né? Os seus times cômicos. Vanessa tudo pra mim, gente. A Charme é a melhor personagem de comédia, cara. Ela invadindo o castelo, ela ganhando nível 1 dos magos de baixo nível. Ai, bom demais. Porque ela só queria proteger a comida dela. É maravilhoso, cara. É a motivação de vida dela. As coisas pro futuro com a Shami são as melhores, cara. São as melhores. Disparado. Ela é um personagem muito divertido, cara. Ela é um personagem que não dá porra nenhuma e aí, tipo, daqui a algum tempo. E pra mim, o melhor de tudo é o rolê. Eu não vou falar, cara. Ela tem um rolê com outro personagem que é muito imbecil, cara. Não pode falar, mas o rolê que é criado é excelente. Não, mas eu acho muito bom. Ela gostando do Yuno, porque o Yuno vira o cavaleiro protetor de comida dela, cara. Ótimo, aí você chega e você fala, você solta, né? A gente segurando aqui, o Raul tá tipo... Isso aí tá nos 27 episódios, então não tem problema. Tá? Tá. Tá na invasão? Eu não lembro também, não. Eu pensei que fosse um pouco depois. Eu pensei que fosse um pouco depois. É na invasão. Ela já chama ele de príncipe do rango? O Asta e a Noelle são convidadas. Ela quer ir, só que o Yami não deixa ela ir. Ela vai escondida. Aí o pau tá comendo lá porque invadem o reino. Chega o cara lá que faz as comidas e fala: o que você tá fazendo aqui? Aí ela tá lá se preparando pra comer. Ela, não, olha como os olhos dela brilham, não sei o quê. Ela deve ser uma pessoa muito forte. Vamos fazer comida pra ela. Aí ela, sim, façam comida pra mim. Aí ela fica lá. Quando chega aquela quantidade gigantesca de comida, é a hora que explode a lateral do castelo e o negócio de comida cai. E aí o Yuno aparece lá em cima do negócio trazendo a comida de volta. Só que o Yuno, ele fica sem mana, porque ele não sabe controlar ainda o poder da farinha. Aí ele cai em cima dela. Pode crer, eu esqueci. Aí ela fala, ele é meu cavaleiro protetor da comida. Príncipe do rango. Pode crer, gente, essa cena é boa demais, cara. Mas eu acho que, assim, todas as cenas da Charmy são muito boas, cara. E a Vanessa é meu espírito de vida. É isso. Sabe qual é a melhor cena dela? No final do arco, quando o Yami fala que o Asuka subiu o nível e que ela tá no nível 1 do nível baixo. Aí ela começa a dançar e fala: prostem-se aos meus pés. Não, e a dancinha dela é, tipo, sempre com a mãozinha pra cima, sabe? Tipo, aquelas duas mãozinhas pra cima. Cara, eu racho o bico com aquilo, cara. A Charmy é demais, assim. E ela vira um tibi, toda cena de comédia. Ai, a Charmy é muito boa, cara. Curto muito a Charmy. Eu acho que a gente tem que falar de um personagem aqui que é fulcral nessa história, pra comédia, pra tudo, chamado Yami Sukihiro. Não, o Yami é incrível, gente. Primeiro que o homem fala que vai cagar. Isso já me ganhou. Eu queria discutir isso com vocês, mano. Essa tara que o autor tem com piadas de vou cagar, mano. É muita piada com isso, cara. Eu acho que o Tabata, assim, eu me sinto representada, porque eu sou a pessoa que tá na conversa com os outros e fala: gente, peraí, eu estou indo cagar. O Raul tá de prova. Raul, não é verdade? É verdade. No meio de gravações, inclusive. Eu me sinto muito representada pelo Tabata, então, tipo, toda vez que o Yami fala, peraí que eu vou cagar, tipo, Figaro, abre aí o negócio porque eu tenho que ir no banheiro. Eu fico, cara, é sobre isso? Obrigada, Tabata, te amo. É isso. O melhor é o diálogo do Yami com o Asta, porque o Yami fica esperando o Asta, porque o Asta fica com dor de barriga por causa de um peixe que ele come. Aí ele fica esperando o Asta pra levar ele pro castelo, porque o Asta não tem poder nenhum. Meu, você me deixou esperando todo esse tempo, você quer morrer? Aí ele, não, é que eu soltei um cocô desse tamanho. E ela começa a abrir os braços assim. Ai, cara, não, porra, mas eu curto muito, cara, porque o Yami é meio matutão, sabe? Tipo, ele é muito inteligente pra certas coisas quando é quesito de batalha e sobrevivência, mas num geral pra vida, ele é muito matuto, sabe? Ele não é aquela pessoa ignorante, ele é matuto, ele só é matuto, sabe? Aí tem aqueles negócios lá com a Charlotte. Ai, gente, eu acho tudo, assim, eu acho que, ai, o Tabata entrega tudo, sabe? Porque é muito 880 ali, ela toda arrumadinha, séria, chega o Yami, ela fica, tipo, fangirl pra caraca, sabe? Tipo, dando surto, eu fico, ai, gente, aí, meu casal. O Fuego Leon, ele fala sobre isso, né? Sim, sim.
ele reconhece que o Asta é uma pessoa diferente, né? Que é um cara forte, não sei o quê. Ele para, né? Ele se sente até meio constrangido, que ele fala, caramba, então realmente o Yami tem uma visão muito melhor que a minha pra ver magos fora do padrão. E aí ele vê que o Asta é forte pra caramba. Tanto que a cena que tá tendo lá o jantar e o pau come, o Asta, ele ia bater nos 2 capitães. Não é nem realeza quando descobrem ele. Inclusive, Yuno e Asta sofrem bullying por causa disso. Que me desculpe o Rebird, mas o Nero é o melhor passarinho dos animes, cara. A gente não pode falar muita coisa do Nero, né? Mas assim, Nero, te amo. É muito bacana como ele ajuda o Asta, ele praticamente empurra o Asta pra achar a espada. Ele é tipo o jogador controlando o jogo, né? É tipo isso. E é da hora também, quando tentam dar um nome pra ele. Aí o Asta fala um nome nada a ver, aí ele começa a bater no Asta. Aí a Noelle, tá louco, esse nome é ridículo. Aí fala outro nome, ele começa a bater na Noelle também. Melhor passarinho, gente. Melhor passarinho, pelo amor de Deus. Representou absolutamente tudo. São personagens que, por exemplo, têm tempo de tela os principais nesses primeiros episódios, mas podem ficar tranquilo que no decorrer da história, todos eles têm tempo de tela e são apresentados, viu? Todos. O próprio Yami não é apresentado até então. Ele vai ser apresentado depois, né? Do Yami, inclusive, é fragmentado, porque parte da história do Yami é apresentado ali, né? Naquele mais pra frente, e em alguns outros flashes também, inclusive quando ele tá conversando com o Julius, né? A história do Yami até o final do anime ainda não foi totalmente cravada. Você não sabe totalmente o background dele até o final do anime. A única coisa que é dita até o episódio 27 ali é que o Yami, ele é o líder de uma guilda e ele é o único que é o estrangeiro, né? Inclusive sofre preconceito por causa disso. Tipo, o Black Clover mexe bastante com essa parte, inclusive, da xenofobia, de tipo, se você é de outro reino, você sofre bullying, preconceito pra caramba. Nesse quesito, com a história do Yami, que já é nesses 27 episódios, já a história do passado dele, né? Comenta que ele é um estrangeiro, mas só isso aí já ajuda a dizer que existem outros reinos, né? Porque no início fica muito parecendo que Black Clover é uma história de um país só existe aquele país no mundo. A gente vai descobrindo ali no arco onde o Asta acha a espada e tal, né? É no arco da Dungeon. Da Dungeon, isso, porque eles vão lutar contra um outro reino pela Dungeon. Aí tem inserção de mais personagens. A maioria dos autores poderia pegar e falar assim, não, olha aqui, como o pessoal do reino de Clover é foda, eles ganharam tudo e não sei o quê. Não, cara, ficou dividido. Os caras de Clover, eles ficaram com as magias, que uma foi pro Asta e outra pro Yuno, só que a riqueza foi pro outro país. Verdade. Que apareceu lá o tiozinho lá com a carruagem de fumaça, com o negócio lotado de dinheiro. Gente, temos que falar, inclusive, que no reino de Clover a gente tem um rei de verdade e um rei só de fachada, que é o rei no papel, e o rei de verdade, que é o rei mago. O rei mago, ele é o rei militar, né? E você tem o rei político, que é o rei fodelão. Ele só aparece com um pano na frente com 2 mulheres dentro. Em Naruto, isso parece ser mais bem explicado, porque em Naruto você tem o Senhor Feudal, que ele comanda da parte política, mas ele não aparece em porra nenhuma, né? Vamos ser sinceros. O Senhor Feudal aparece num filler de Naruto, do Naruto clássico. Esse detalhe. Enquanto em Black Clover, o que acontece é que o rei mago, ele comanda a porra toda, né, velho? É diferente do que é apresentado sobre o Hokage. O outro tá lá só pra fazer figuração, só pra ser babaca. Ele comanda o reino militar, ele comanda os magos e tal. Mas qualquer outra coisa, sabe? Por exemplo, preço das coisas, vai aumentar e taxação, essas coisas. É outro rei, entendeu? Essa que é a questão. É como o Black Clover, ele é focado na parte militar, a gente vê o trabalho do rei militar. Como a gente vê o trabalho do Hokage e Naruto. Só que o trabalho do Senhor Feudal e o trabalho do rei mesmo, é uma outra pegada, sabe? É que a gente, inclusive, vê mais pra frente que as outras famílias reais, né? As outras famílias, tipo, reais, entre aspas, né? As famílias influentes, elas têm sim influência, inclusive, no cunho político, né? Que a gente vê mais pra frente, sem ser nesses primeiros episódios que a gente tá comentando agora, mas num julgamento aí, pra quem já assistiu, já sabe do que eu tô falando, né? Que eles têm uma grande influência em decisões políticas, sabe? Como um todo, de tipo, reúne aqui as principais famílias, que são as famílias, inclusive, que ficam perto do castelo do rei, e eles têm meio que, tipo, uma reunião pra poder tomar decisões, sabe? Tem a família Silva e Vermilion como exemplo. Exato. É interessante comentar o fato de haverem guildas e cada guilda tem a sua particularidade e nelas a gente vai conhecendo o modo que cada personagem é em si, né? É meio Harry Potter isso, sabe? Super. Você bota o chapéu seletor lá e dependendo do seu estilo, do seu ser, se você é mais corajoso, se você é mais inteligente, não sei o que, você vai pra uma casa. As guildas, eles, é claro, os magos são escolhidos pelos chefes ali, os capitães das guildas, né? Mas é a mesma pegada, né? Você é o cara que é discriminado, tem ali todos negros, você é o cara da família Silva, você tem ali. As próprias pessoas, quando já vão pra esse torneio, né, pra esses exames, eles já vão meio que pensando em algum, sabe? De tipo, por exemplo, as mulheres
em especial, elas pensam muito na Rosa Azul, né? Que é o da Charlotte. O Blue Rose, que, tipo, é conhecido por, sei lá, ser o esquadrão mais foda, que tem as mulheres mais fodas, por exemplo. Aí, sei lá, ninguém quer ficar no Touros Negros. Por quê? Porque é vexame atrás de vexame. O mais, assim, top dos tops que a galera quer entrar é o Amanhecer Dourado, né? Que é do William Van Jens, que é o esquadrão com mais estrelas. Que é o que o Yu não faz. É, exatamente. Aí tem o Leão Carmesim também, né? Que aí é mais militar mesmo, é mais, tipo, quartelzão, né? Que é da família lá, tipo, Vermilion. Então, tem algumas que você vê que foram feitas exatamente só pra família, né? Você tem as Águas de Prata, que é da família Silva, né? Sim, verdade. E todos os famílias Silva vão pra lá, menos a Noelle, porque a Noelle não sabe dominar o poder, então eles não quiseram ela lá. E você tem os Reis Leões Carmesim, que é o da família Vermilion, né? Sim. Exatamente. Ah, e a gente tem também os sádicos, né? O povo lá do Gafanhoto Verde lá. O Louva-a-Deus Verde. É, exatamente, que é o do Jack the Ripper, né? Que é claramente inspirado no Jack Estripador, que a gente vê o cara totalmente doentaço, e ele é o rival do Yami, inclusive, né? Dos rivais, junto com William Van Jens. Na realidade, os esquadrões, eles são reformados, né? Conforme você vira um capitão. Então, pro pessoal explicar assim, tipo, existia um esquadrão antes, não é bem que esse esquadrão acaba, mas quando um novo capitão aparece, o esquadrão é reformado pra se adaptar a esse novo capitão. Tem essa estrutura que é só explicada bem depois. Tirando os que a gente comentou, né, que é o Alvorecer Dourado, Touro Negro, Asas de Prata, Rosa Azul, Leões Carmesim, Louva-a-Deus Verde, tem os Pavões Corais, os Orcas Púrpuras e o Cervo Ciano, que é o mais whatever. É mais um... tipo, e pra vocês verem, né, esquadrão pra caramba, e mesmo assim, quer dizer, claro, né, tem uns ou outros ali que o Tabata também não tem como explorar todo mundo do esquadrão, mas assim, a gente sempre tem, em média, de 1 a 2 personagens explorados muito bem em cada esquadrão, sabe? Mas é isso que é bacana, porque até na questão dos esquadrões, você vê que tem política envolvida, sabe? Toda aquela política que a gente vê aparecendo, né, preconceitos e tudo mais, com a pessoa ser pobre, não sei o quê, você vê estampado nos 9 esquadrões, né? Porque é a questão de você ter esquadrões só pra tais famílias, porque eles são famílias da realeza. Você tem um esquadrão que ele é deixado de lado porque o líder desse esquadrão, ele é um cara de outro país. Então você tem tudo que é de arco político, que é explicado no mangá e no anime, você tem estampado nos esquadrões. Isso é muito legal. É, inclusive as próprias pessoas, né? Quando, por exemplo, uma pessoa que entrou no esquadrão do William Van Jens, putz, ele quando já caminha, já com a capa, já na cidade, todo mundo fica, oh, meu Deus, sabe? Aí aparece alguém dos Touros Negros, fica, mandaram os Touros Negros, sabe? Tipo, aí você já vê já a diferença de tratamento, né, que tem. Aí por isso que eu gosto muito do Julius, porque o Julius foda-se, vou tratar todo mundo igual. E os capitães são... Do Alvorecer Dourado é o William Van Jens. Touros Negros é o Yami. O Nozel Silva é o capitão do Águias de Prata. A Charlotte Rosalie é a capitã do Rosa Azul. Aí você tem o Fuego Leão Vermilion, né? Que é o melhor personagem, tá no coração. Não é não. Mereoleona, inclusive, vem depois, gente. Anotem aí. Ele é o capitão até então dos Reis Leões Carmesim, mas a Mereoleona vem aí e o bicho vai pegar. Vem aí, o bicho vai pegar, exatamente. Aí você tem o Jack o Estripador lá, que é o capitão do Louva-a-Deus Verdes. Uhum. Você tem o Kaiser Granvorka dos Orcas. A Dorothy Unsworth, que é dos Pavões. E o personagem que tem sempre cara de medroso, que é o Real Boys Frontier, que é dos Servos Whatever. Ele, inclusive, poderia fazer uma pontinha ali em Blue Period, né, também, porque ele gosta de pintura e tal. Tipo, tá no anime errado. Mas eu gosto dele. Eu gosto do personagem dele, o poder dele é bem bacana, cara. E todos eles são comandados pelo Mago Imperador, que tem 2 empregos, né? O Sr. Julius. Que tem 2 empregos. CLT. O Sr. Julius Nova Crono. Que ele, inclusive, o Tabata, eu tenho certeza que se inspirou em Chrono Trigger pra poder fazer a magia dele. Eu tenho certeza. Eu boto minha mão no fogo. Se um dia encontrar o Tabata, eu vou falar assim, meu filho, vamos sentar aqui. Você é fã de Chrono Trigger, né? Certeza. Aí ele fala, jogo toda semana. Jogo toda semana. Aí tem uma foto dele com o Togashi. No meio do lixo. No meio do lixo, exatamente. O Julius é um cara muito legal, muito bacana, mas é da hora quando você vê quem é o Julius de verdade, quando ele vai salvar o Asta, né? Nossa, sim, o pau tora. O negócio fica sério. Ele vai lá, ele bate em todo mundo, aí ele vira pro Asta e fala assim, então Asta, é isso que você vai ter que superar se você quiser ser o Rei Mago. O negócio fica sério. Sim, a gente falou e percebe-se que não tem um personagem igual ao outro, sabe? Em quesito de personalidade. Tipo, todo mundo é muito diferente. Aí eu fico pensando, cara, não é qual
qualquer autor que consegue fazer isso, sabe? Acaba caindo na mesmice. E não, cara, todo mundo é muito diferente um do outro, sabe? E sabe o que é interessante? Geralmente, mangás shonen, eles têm um começo lento, eles demoram muito pra explicar o universo dele e empurrar a obra pra chegar à pancadaria que o povo gosta. Black Clover, pelo contrário, cara, você chega no segundo capítulo, o pau já tá torando. E se tem uma coisa que eu gosto em alguns episódios pontuais de Black Clover, que são episódios-chave, né? Quando acontece realmente coisas importantes, a fotografia nunca decepciona, cara. Nunca decepciona. Aí eu fico, ai, gente, entregou absolutamente tudo. Mas assim, deem também uma chance pro mangá, gente. Tá lá disponível no Manga Plus, ou pra quem quiser, compre também na Panini, porque o Tabata desenha muito bem. Assim, sem brincadeira. Tipo, não é traço borrado, entendeu? Não é feito de qualquer jeito, dá? Uma coisa que o Carlos comentou muito bem lá no começo, se você não tem pressa, quer consumir devagar, vai no anime, tem dublado e tal. Se você quer saber o que vai acontecer e tudo mais, o mangá, ele é muito dinâmico. Quando você lê o mangá, você começa a achar o anime lento. E o pior que é verdade, Mas é lento. Se você vê o anime, se você não lê o mangá, você acha um anime normal. É que o ritmo de Black Clover é muito dinâmico no mangá. Foi o que aconteceu comigo. O anime, ele emplaca mesmo no segundo arco, né? Que é quando a gente vai pro arco da Dungeon ali, o vulgo mag. A partir dali é full porrada, né, velho? Black Clover é 3 minutos de conversa, vamos tampar no soco? Vamos, maneiro, vamos tampar então. Aí os caras começam a tampar no soco. É bem isso, entende? E eu acho que o primeiro leva do anime, ele dá a cansada, porque depois o ritmo é muito frenético. No mangá não tem nem os 5 minutos de conversa, é 1 minuto de conversa e 10 minutos de porrada sem perder a amizade. A estrutura do mangá, ela é muito mais interessante pra história que ele quer contar nesse sentido. E é o que a galera quer ver, mano. A galera não quer ficar muito, mas porque o passado... Não, mano, o passado é rapidinho aqui assim, ó, tocou a bola, 2 tapas, vambora, e depois tampa ali porrada. E, cara, sabe o que torna a obra dinâmica? Não precisa ter arco de treinamento. Não precisa. Porque o personagem principal é o cara que não tem poder, que ele tem uma espada que corta poder. É isso! Ele não precisa de um arco de treinamento. E ele tem que levar porrada pra poder aprender. E é isso, sabe? O que eu acho melhor é que quando tem arco de treinamento no futuro, eles pulam o treinamento e falam, o maluco tá bombadão agora, tá ligado? Porque o treinamento dele é o treinamento que ele fez a vida toda, né? Ele fez o treinamento do Saitama lá, de ficar fazendo abdominal. Mas é um crossfit. O Asta faz crossfit, os outros treinam magia. Então, e é uma coisa que ele já fazia. Quando o Asta era mais novo, ele já era super forte, tanto que esse tempo todo fala que ele é bombado e tal, só que ele tem um corpo de um menino ali de 15 anos e tal. Quando você tem o time skip ali, que ele fica mais velho, aí sim, você já tem o corpo já mais definido, porque ele chegou numa fase que o corpo fica definido mesmo com o treinamento. Também já se passa um tempo. Eu não vou, talvez eu erre aqui de cabeça, mas é uma coisa, papo de passar, sei lá, 2 anos, entendeu? Tipo, um gap de tempo ali, onde realmente a pessoa deixa daquela fase de início de adolescência, né, pra entrada da vida adulta já. Então, contanto que ali a parte dos grimórios já é meio que dado ali quando a pessoa faz 15 anos, que é quando tem a virada mesmo, porque meio que o amadurecimento chega quando você tem responsabilidade suficiente pra ganhar um grimório, que é aos 15 anos, né? Os animes de Batoshonen, que quando quer mostrar que o personagem é forte, não tomam cuidado com esse quesito, e Black Clover tomou. E incrivelmente é um diferencial. E não é todo mundo que é bombado. A gente tem, inclusive, capitães que são acima do peso, saca? Então, tipo, não é porque você é poderoso na mana que você vai ser um gostosão tipo o Yami, por exemplo, sabe? Bombado mesmo é só o Asta e o Yami, porque os outros, a resto da galera não é tão bombado assim, né? Eu acho que o arco da invasão é uma virada de ponto em Black Clover. Ele joga um patamar acima. Então é uma historinha que tá seguindo e do nada tudo vai pro pau, tá ligado? É bem divertido. É o arco onde apresenta os vilões do anime, né? Cara, mas o que eu acho mais maneiro nessa parte da invasão não é nem que eles mostram os vilões, eles mostram a destruição da cidade. Quando o buraco começa a ficar mais embaixo, né, cara? Ali, a construção que é feita naquele arco ali da porradaria estancada dentro da cidade, e é o trabalho mesmo, né, dos magos, assim, serem os protetores da cidade, protetores dos reinos, que existe um perigo, existe realmente um perigo que pode suplantar aquilo ali, né? Porque até então a gente tem um arco muito introdutório do Asta entrando nos Touros Negros, a Noelle também, algumas missãozinhas ali que eu colar. Bem aquele iniciozinho arco de Zabuza do Naruto, né? Aí depois tu tem o arco do Mag, e aí tu tem um arco realmente que demonstra o porquê de os magos existirem, os grandes perigos daquele mundo, e aí Black Clover se compra. Verdade. Eu fui a pessoa que começou pelo anime, depois foi pelo mangá, né? Quando finalizou o anime, nem que seja temporariamente, sei lá, como é que vai ficar esse rolê. Mas, assim, eu não tenho tanto
tanto hate, assim, pro um pouco início arrastado que teve, porque foi como eu disse, eu comecei pelo anime, então o primeiro contato que eu tive pra mim era aquilo, definitivo, né, antes de começar a ir pro mangá, e eu acho que é muito dois lados, porque, por exemplo, se fosse um pouco mais corrido, como é no mangá, menos arrastado, não digo nem corrido, menos arrastado, teria gente puta. Ah, mas aí eu não explico o negócio direito. Ah, e se é realmente da forma como foi? Ah, tá muito arrastado. Entre as duas opções do ser muito corrido ou ser muito arrastado, eu acho que eu fico com essa opção de, tipo, de ser mais arrastado por ser uma história onde envolve muitos personagens. Por exemplo, eu me sinto um pouco perdida quando eu pego esse tipo de obra que tem muitos personagens, que num primeiro momento, sai assim, fulano de tal, pá, fulano, pá, 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 e vai aparecendo um monte de gente e eu não consigo tomar empatia, sabe, pelo personagem. E não só isso, mas eu termino o episódio e fico, o fulano lá de cabelo branco, o fulano lá de cabelo vermelho, entendeu? Então eu senti que eu tive esse momento com Black Clover que foi orgânico, sabe? Que eu consegui digerir tudo que tava acontecendo antes da pancadaria mesmo real acontecer, que é como você disse lá, que saiu da dungeon, o negócio começa a ficar o buraco mais embaixo. Esses arcos que a gente pegou, que são arcos introdutórios, cara, são 27 episódios que explicam tudo que você precisa. Tudo. E não é aquele negócio chato que você vai ter aqueles diálogozinhos, sabe? Que, então, sabe isso aqui que você sabe? É por isso aqui. Não. As coisas são explicadas gradualmente conforme tem a precisão. Começa a história, aí você descobre que precisa ter um grimório, que você ganha um grimório com 15 anos. Aí depois fala que quando você ganha um grimório, que você pode ser escolhido por uma guilda. E depois como que é toda a política dentro da guilda. Depois fora da guilda, no sentido macro de governo. Aí chega no final, é até engraçado quando eles explicam isso, eles explicam até como é o ranking, né? Que você tem o ranking júnior, né? Que tem de 5 a 1. Depois você vira intermediário, do 5 até o 1. Depois tem sênior, do 5 ao 1. Aí tem grão cavaleiro. E aí, em cima de todos, né, o Rei Mago. Uma estrutura bem organizadinha. E grão cavaleiro, pessoal, são os capitães. É, exato. Daí, Mahokishi. Tem uma estrutura do macro ao micro, cara. E isso é muito interessante. Toda a política da cidade de Clovers, tudo muito bem explicado nesses episódios. E dali pra frente, quando a gente fizer, sei lá, uma parte 2 de Black Clover, de episódio de Black Clover, vai ser só pancadaria porque tudo já foi explicado. E o bacana é que no anime não é chato nesses 27 episódios por causa disso. Muito pelo contrário. Ele sabe muito bem explicar e manter a história funcionando. Eu também acho. E tipo, dá uns pinguinhos ali de tipo, olha, a gente tá explicando isso daqui, mas a treta já vem, viu? Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação, sabe? Gente, vamos pra aquele momento? Qual momento que a gente endeusa Mereoleona? Vamos. Esse pode acontecer no episódio 2 ou no 3. Porém, agora a gente vai para as considerações finais e nota para os primeiros arcos de Black Clover. Principalmente pra galera que tá adentrando muito dos animes, fazendo a construção do que é um shonen, esse tipo de coisa, ele é um prato cheio. Tem tudo que um shonen necessita ter pra ser bem sucedido, e até por isso que ele é, né? Vamos ser sinceros. O mangá, em certo sentido, ele é até mais bem desenhado que a média da Jump, por incrível que pareça. Verdade. A Jump tem, em sua média, mangás muito mal desenhados. E nesse sentido, vale comentar um ponto. Eu comecei pelo anime e tive contato com o mangá agora pra gente gravar. Eu acho que o mangá é uma estrutura mais bem pensada pra história e do que o anime nessa primeira fase. Eu acho que pra depois, acho que o anime se paga, até porque tem aberturas, e as aberturas de Black Clover são foda. Nossa, super, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, vai lá no YouTube que tem playlist completa. Exatamente. A abertura 3 já é bem pica. E aí, cara, o detalhe principal pra mim, eu não vou ser o grupo médio de que vê anime. Porque eu vejo anime, como o Valente esses dias tava falando comigo, criança velha vendo anime desde os anos 90, irmão, e tu não aprendeu ainda? Desde esse tempo a gente vê anime. Então eu tô acostumado com todas as estruturas de shonen, esse tipo de coisa. Então, tipo, o ato de Black Clover pegar todas essas estruturas de shonen, fazer um grande ensopadão e dar certo, eu acho muito interessante, mas também não é algo que eu olho e falo, tipo, que delícia de se ver. Não é algo que não me atrai assim tanto, porque são estruturas que eu já conheço muito bem, né? Muito bem trabalhados em outros mangás e tudo mais e tal. Então ele não é tão atrativo, mas eu acho muito competente. Ele é um shonen competente. Como eu acho que ele melhora e ele vai ter arcos melhores pra frente, e arcos até piores, eu acho um arco horroroso. E eu acho outro arcos bem legais de se acompanhar em Black Clover. Aqui eu fico trabalhando numa média.
Eu acho que ele é uma média superior à média da Jump, mas não acho ele incrível nesse primeiro momento, por mais que ele tenha um arco que eu acho bem legal, que é esse arco da invasão. Então eu dou um 7,5 aqui. Eu acho que você falou muito bem, viu, Carlos? Eu acredito também que o mangá eu fui ter contato depois do anime e eu acho ele mais dinâmico. Mas foi como eu disse também, como o meu primeiro contato foi com o anime, eu já tava meio que preparada pro mangá, né? Eu já sabia quem era quem, eu já tive uma introdução bem detalhada, inclusive um pouco lenta, talvez até demais, se eu tivesse lido o primeiro mangá, com certeza, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que, por mais que ele seja um shonenzão da massa, eu acho que ele faz uma coisa que muitos deles não sabem fazer, que é trabalhar os outros personagens que são apresentados além dos principais. Porque eu acho que isso é um erro que se perpetua em várias e várias obras, não só dos anos 90, mas até hoje. A gente tem shonens que não sabem trabalhar os seus próprios personagens apresentados. E o Tabata é vida louca, porque ele não só apresenta um esquadrão, ele apresenta 9 esquadrões. E ele apresenta personagens que são além dos esquadrões. E cara, todos eles são bem trabalhados. Todos eles têm um plot que se liga ao plot original, que é a porrada da vez, né? Por assim dizer. A pancadaria que tá rolando ali naquele momento. E eu acho que isso não é qualquer pessoa que sabe fazer. Voltando à análise do que a gente tem que falar agora, que é esse primeiro momento de Black Clover, eu não vou dar, por exemplo, um nível de excelência de 10 ou 9, porque foi como eu falei, eu não acho tão dinâmico assim como é no mangá. Mas eu também não vou ser a chata, porque meu primeiro contato foi com o anime. Eu acho que pela obra como um todo, se a gente levar em conta, por exemplo, animações, deixa a desejar. Já em momentos chaves, entrega uma animação muito boa, com uma fotografia linda, paleta de cor bem distribuída, mas tem aqueles momentos que o Asta aparece com um olho na testa e o outro na boca, sabe? Isso daí realmente acontece. Cara, aberturas e encerramentos maravilhosos, sabe? Então eu vou de 8. Eu acho uma nota que reflete bastante no que eu tô comentando, que eu acho que é uma obra que vocês devem dar chance, porque apesar de ser um shonen, pra mim ele é um shonen fora da curva, porque ele apresenta personagens muito característicos, muito bem trabalhados, com uma história que não dá, por exemplo, sabe, ponto sem nó. Todo tipo de assuntinho que é introduzido ali tem importância na obra. E o Tabata não deixa, por exemplo, aquele fio solto depois de, sei lá, 2 capítulos, 3 capítulos, ou até mesmo, sei lá, questão de volumes depois. Então eu fico com 8 na minha nota. Black Clover, em seu começo, ele tem pontos muito positivos, mas também tem algumas coisas que derrubam um pouco. Eu acho que o maior ponto positivo é que, acima da maioria dos Battle Shonens que a gente conhece, a gente sempre tem aquela conversa, né, aquele diálogo. Olha, tal Battle Shonen fica bom a partir de tal episódio, tal não sei o que. Black Clover, ele introduz a história muito rápido. O anime é mais lento, a gente até entende por quê. O mangá ainda estava muito no início quando começou o anime, então eles têm que fazer de uma maneira mais lenta para o mangá afastar. One Piece faz isso, inclusive. Tem que dar aquela enroladinha, né? É aquele negócio, ou você dá uma enrolada no próprio episódio, ou você põe filler, né? Então, Naruto decidiu pôr filler, One Piece ele dá umas esticadas no episódio. Black Clover naquele momento estava dando umas esticadas no episódio. Exato, e Black Clover não tem filler, tá, gente? Só deixando claro, é muito difícil de ter filler, tem muito pouco. Mas, por ser um Battle Shonen, a gente falar que o arco introdutório da obra tem menos de 30 capítulos em anime, é muito bom. Com certeza, com certeza. Porém, a dublagem, principalmente com Asta, é um pouquinho difícil de engolir, né? A dublagem original, a dublagem japonês, naquele momento. Ah, não sei o que, o cara é novo, não sei o que. Não, botaram um cara novo pra ser o protagonista de um Battle Shonen da Jump. Ficou mais palatável em português? Pra caramba! Ficou extremamente mais palatável, ficou muito melhor. Inclusive, eu comecei a me interessar por Black Clover depois que saiu a dublagem. E eu gostei muito. Antes eu tinha um ranço, cara. Eu assisti os 5 primeiros episódios e eu não conseguia assistir. Inclusive, eu lembro de uma conversa há muito tempo atrás, de um Nipop Day há muito tempo atrás, que eu tava conversando sobre esse ranço que eu tinha de Black Clover. E o Arara falou pra mim, falou, cara, melhora muito, não sei o que, dá uma chance. Na época ainda não tinha dublagem, né? Era só legendado. E hoje eu posso falar, Arara, você tava certo, cara. Parabéns, você tava realmente certo. Mas a dublagem me ajudou muito. Sabe, a dublagem em Black Clover, ela tem um papel muito maior do que trazer pro público brasileiro que não gosta de ler legenda um anime. E realmente melhorou o anime. Sim, ele fez, por exemplo, um erro que tem no japonês, que é a gritaria. Ele conseguiu deixar soft e palatável, sabe? Na minha opinião, como o original é daquele jeito, não deixa de ser um demérito. Porque tirou de muitas pessoas, de muitos países, e a gente tá falando isso da dublagem que veio pro Brasil, mas tirou isso de muitos a vontade de assistir o anime, porque, cara, era mundial a reclamação que a dublagem
dublagem de Black Clover, principalmente seu personagem principal, era complicada. Tanto em um evento da Crunchyroll, o próprio dublador original do Asta fala isso. Entra no Reddit, gente. Isso aí é uma reclamação universal mesmo. Ô, Raul, só pra complementar o que tu tá falando, eu só vou contar uma historiazinha aqui. Como eu comecei a ver Black Clover, eu vi os 6 primeiros episódios, eu não aguentei o Asta. Aí o Black Clover já tinha passado de uns 50 e poucos episódios. Eu pulei pra o arco da invasão, porque me falaram que era ok. E como o Asta, nesse ponto, ele já evoluiu um pouquinho e ele começa a falar mais baixo, aí eu falei, não, tá aceitável. Dá pra ir. Os primeiros arcos eu fui ver depois de muito tempo vendo Black Clover quando saiu a dublagem. E isso é complicado porque, como Black Clover tem um começo de explicação de universo muito dinâmico, quando você pula, você perde toda aquela explicação. Pior que é verdade. Consertar isso depois? Depois. Mas no começo era assim. Já afastou muita gente, né? Sim, e a gente tá falando dos primeiros arcos. Pra mim, o começo de Black Clover é nota 7. E juntando as 7, 7,5 e 8, média 7,5. Olha que beleza. Ficou fácil. Ficou fácil. Será que eu dei essa nota pra facilitar? E você? A parte 2 de Black Clover, quer que a gente comece a falar aí sobre os grandes vilões que começam a aparecer ali nesse arco? Por favor, eu preciso falar da Merulana. Tá aí falando baixinho, tá aparecendo aquela mulher que aparece no fundo do filme lá falando Help me! Help me! Você quer mais Black Clover? Você quer outro Battle Shonen que a gente ainda não comentou no MDA? Manda aquele e-mail pra mda@nsvmundogeek.com.br. E agora também, se você escuta o MDA pelo Spotify, tem a opção também de você comentar o que você achou do episódio, e a gente também tá lendo na parte de e-mail. Sempre deixa a pergunta ali em cada episódio. O que você achou de X anime, no caso de Black Clover? Você pode comentar de Black Clover, mas também você pode comentar do que você gostaria de ver, que a gente vai ler, tá bom? Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau! 何より大切なものほど失いたくないと願うほどひたすらに手のひらをすり抜けてゆく生と目奪われた時間と心を取り戻すための術がまだ足りないなんて言いたいほど分かってる鏡の中暗く寂しくて鳴らしたって届かないさ去ってゆく姿を眺ガラスよりも長いはずなのに鉛玉なら突き破れるのに光が目を引いて守るべきものがあって背負う一線の願いがあってこのまま風になっていつかたどり着いてみせよ僕らの過去と今をつなぐ想いが照らす未来重なってヒストリーボイバック放つ光誰かを守り抜くためなら犠牲はもう厭わないなんてフェイク線より役よりの狭間で揺れ動いてる孤独になりだした時から夢にまでついて回りたくない月明かりだけが僕を導いてくれる空になった心に蓋して左目またいで気づいたんでいっそこのまま消えてもこの闇に一筋の光がぬくもりに囲まれいつかまで笑えるようにとてしさえ過ちだけじゃなく誰かの生きた命の足跡笑顔と涙叶えたい夢があって誓い合った約束の果てにこのまま光となってきっとたどり着いてみせるよ僕らの過去と今をつなぐ願いが照らす未来